Olá pessoal, eu sou Eli Rigobelli e nesse vídeo eu quero tratar com você sobre um conceito que a gente tem ouvido falar bastante ultimamente, que está totalmente ligado ao metaverso, criptomoedas, que é o Web 3.0. A ideia do vídeo é a gente entender como que a Web 3.0 ela pode ser uma revolução na internet que nós conhecemos hoje e como que isso tudo pode impactar nos nossos investimentos e na nossa vida aí nos próximos 10 anos. Então fica comigo nesse vídeo para a gente dar uma viajada aqui e entender como que tudo isso vai funcionar. Para entender o conceito de Web 3.0, nós precisamos relembrar que a história da humanidade passou por três grandes eras: agrícola, industrial e a digital. Nesse vídeo nós vamos focar na era digital, que é a que nós estamos vivendo hoje, e ela também é conhecida como Era da Informação. Essa era surgiu ali por volta da década de 50, 70, após a criação dos microprocessadores, microcomputadores, e a internet também teve um papel muito importante nessa transição. A internet ela surgiu por volta ali de 1969 e era conhecida como ARPANET e era muito diferente da internet que nós conhecemos hoje. Ela era uma rede de computadores que pertencia ao Departamento de Defesa norte-americano. O mundo estava passando ali pela Guerra Fria e essa rede era a garantia de que existiria a comunicação entre os militares e os cientistas. Mas ali em 1982 essa rede passou a ser utilizada no meio acadêmico. Primeiro era só nos Estados Unidos, mas depois isso daí se expandiu para outros países. E aí que ela começou a ser chamada de internet. E só em 1987 foi liberado pela primeira vez o seu uso comercial, também nos Estados Unidos. Com isso, em 1992 começaram a surgir várias empresas de provedores de internet e ela continuou evoluindo. E é a partir desse ponto que nós podemos separar a internet em Web 1.0, Web 2.0 e Web 3.0. Mas antes de continuar entendendo o que é cada uma dessas webs, eu vou pedir que se você estiver gostando do vídeo, deixe um like para me ajudar e considere se inscrever no canal para não perder outras dicas como essa, principalmente se você gosta de assuntos de criptomoedas e finanças em geral. Junto com a evolução das empresas, provedores de internet, começaram a surgir várias páginas na internet. E essas páginas elas tinham uma característica muito comum entre elas. Elas eram estáticas. E o que significa uma página estática? Basicamente, toda vez que a gente acessava essas páginas, elas atualizavam com o mesmo conteúdo. Elas não mudavam o conteúdo, a menos que o desenvolvedor, a pessoa que criou essa página, fosse lá, alterasse e subisse um novo arquivo para o servidor. Não existia uma tela de login, uma tela de cadastro ou um campo de busca para o usuário interagir com a página. A única interação que tinha era clicar em um link e ir para outra página estática. Era como se a internet fosse uma grande enciclopédia conectada por links e páginas apenas para leitura. E nós, os usuários, éramos apenas os consumidores de informações. Por volta de 2004 até hoje, nós tivemos grandes mudanças na internet. Se você tiver aí uns 30, 35 anos, você deve lembrar do Orkut, da comunidade Eu Odeio Acordar Cedo, do jogo A Colheita Feliz, ou então o Messenger, ICQ e até mesmo o surgimento do YouTube, quando o Google nem sonhava em comprar ele ainda. A grande responsável por toda essa mudança e o surgimento de todos esses sites que nós temos hoje é a nossa interação. Nós deixamos de ser os consumidores de informação e passamos a ser os criadores de conteúdo. Nós passamos a adicionar valor, adicionar informação na internet. Toda a dinâmica que é construída na Web 2.0 é criada por nós. E como nós adicionamos conteúdos muitas vezes sobre nós mesmos, é aí que mora o grande problema da Web 2.0, que é a privacidade. Hoje, com um plano de internet, nós acessamos vários sites e vários serviços como YouTube, Instagram, Facebook, tudo sem pagar nada. A gente não paga para estar nessas redes, mas isso tem um valor. Sem perceber, nós pagamos para utilizar esses sistemas e pagamos com a nossa informação. Esse ecossistema sem as nossas informações, eles não servem para nada. E isso significa uma coisa, que o produto dessas empresas é você. Quer ver um exemplo? Se você criar um conteúdo, uma postagem no seu Instagram, um vídeo no seu YouTube e ele for muito bom, o YouTube ele vai começar a indicar esse vídeo para outras pessoas, ou o Instagram, esse post. Se ele for ruim, ele vai deixar de indicar.
Mas assim, se ele for ruim, mas ao mesmo tempo polêmico, ele vai continuar indicando também. Porque não importa se é like ou dislike, não importa se as pessoas estão gostando ou não. O que importa é que elas estão interagindo. E interagindo, elas estão passando mais tempo na plataforma. O importante é que uma vez que você abriu o seu aplicativo, acessou o seu navegador, que você não saia desse site ou desse aplicativo, que você passe o máximo de tempo ali para que ele consiga vender para você e ainda assim utilizando as suas informações. E não precisa você produzir um conteúdo para essas grandes empresas de tecnologia saber praticamente tudo sobre você. Ele sabe qual restaurante você foi na semana passada, ele sabe qual produto você está pesquisando, querendo comprar, ele sabe por qual fase você está passando na sua vida. E cada vez que você vai acessando sites, fazendo pesquisas, buscas, compras, eles vão ali de alguma forma preenchendo e sabendo quem é você, o que você gosta, o que você faz, tudo sobre você. Vamos imaginar que você está numa fase da vida que você está pretendendo se casar. Aí você realizou algumas pesquisas sobre isso. É bem provável que você vai estar navegando ali na internet e vai receber um monte de indicação de profissionais sobre casamento. Ou se você estiver grávida, por exemplo, você vai começar a ver só roupinha de nenê, um monte de anúncios sobre isso. O seu Instagram, o seu feed ali vai aparecer só bebezinho fazendo gracinha. Experimenta então pesquisar sobre investimentos. O primeiro vídeo que você abrir no YouTube depois, vai vir quem? Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$ 1.042.000 de patrimônio acumulado. O ponto principal é que o propósito dessas redes é vender as suas informações para que empresas cheguem até você. E para cada anúncio que aparece para você enquanto você está navegando, tem uma empresa que está pagando para essas empresas de tecnologia. E o que você ganha com isso? Além de não ganhar nada, fica uma outra pergunta no ar que é: até que ponto nós temos privacidade na internet? Eu tenho quase certeza, e aí você pode deixar aqui na descrição se já aconteceu isso com você. Você está lá na sua casa, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, e você comenta sobre um determinado assunto. Comenta, ou então você conversa com ele no WhatsApp sobre esse assunto. Mas você não pesquisou. E aí, algumas horas depois, você está na internet e vem anúncios sobre aquele assunto. Até que ponto realmente temos privacidade? As pessoas estão ouvindo as nossas conversas, lendo as nossas conversas. Eu, pelo menos, já passei por isso várias vezes, não foi só uma não. E é bem provável que você tenha passado também. Deixa aqui nos comentários mesmo, porque não é possível. Será que só aconteceu comigo? Beleza, eu não ganho nada por isso, sou bombardeado o dia inteiro por empresas tentando vender para mim através de anúncios e não tenho privacidade. Não tem como melhorar isso? E é aí que entra a Web 3.0. Graças a uma tecnologia chamada blockchain, surge esse conceito, o conceito de Web 3.0, que é uma mudança de paradigma da internet como nós a conhecemos hoje. É muito comum nós ouvirmos o termo blockchain e relacionarmos ali com Bitcoin, criptomoedas, mas na verdade não é bem assim. A blockchain ela é uma tecnologia que tornou possível o Bitcoin. No caso do Bitcoin, das criptos, ela resolveu um problema que tinha, que era o problema de gasto duplo. Imagina, você está mandando algo digital para uma pessoa e como garantir que esse algo digital ele não ficou com você também? E foi isso que a blockchain resolveu. E o seu real valor é a descentralização. E no caso da Web 3.0 também a possibilidade de gerar uma economia de tokens. Calma, parece muita informação, mas é simples. Vamos entender o que é isso. Digamos que você comprou uma casa e você vai registrar essa casa num cartório. Você vai até esse cartório, registra tudo certinho e eles te dão um papel. Mas esse cartório já é evoluído e ele também adiciona ali no sistema deles, ali no banco de dados. E eles passam, olha, esse é o seu login e essa é a sua senha. Sempre que você precisar dessa certidão, você entra no nosso site, digita o login e senha e faz o download dela. Paga uma taxinha e pronto, está resolvido. Esse registro está no cartório. Ele pode até estar em outro servidor, em outro país, mas a empresa que guarda ele, que cuida dele, é o cartório que você foi registrar. Imagina que o cartório tem um funcionário mal intencionado e esse funcionário ali tem determinados acessos que ele consegue acessar o banco de dados e fazer alterações ali na sua escritura. Obviamente que existem meios para evitar isso, mas é perfeitamente possível isso acontecer. Se esse cartório utilizasse a tecnologia da blockchain, esse risco não existiria. Porque vamos imaginar que ao invés de registrar em apenas um computador, ele registrou em vários computadores.
Ou seja, vários computadores têm a mesma cópia daquele banco de dados, daqueles dados que estão inseridos ali. E aí, espalhado pelo Brasil, uma unidade tem um funcionário que faz uma alteração. Existe uma regra que vai fazer o seguinte: a maioria vai verificar que aquele determinado computador daquela determinada unidade ela foi alterada e ela vai automaticamente se corrigir. Com isso, as alterações do funcionário mal intencionado deixou de existir. Nós pegamos aí exemplo de um cartório que tem várias unidades no país usando uma blockchain. Ainda assim, ele seria dono de todas as blockchains. Mas na internet, isso se torna ainda muito mais descentralizado, porque a ideia é eu ou você, tendo poder computacional, ter também uma cópia dessa blockchain. E é assim que funciona com as criptomoedas hoje. Você poderia ter uma cópia de todas as transações feitas em Bitcoin. E é bem provável que seja assim que os cartórios e bancos, por exemplo, vão deixar de existir também no futuro. E falando aqui da Web 3.0 mais relacionado à internet, é isso que ela vem fazer. Eliminar a necessidade, por exemplo, do YouTube, do Facebook, do Instagram. Quando você postar algo, quando você publicar alguma coisa na internet, não vai estar no servidor deles, vai estar em uma rede distribuída. Eles não vão ser o dono mais. Você vai ser o dono do seu conteúdo digital. Outro ponto interessante é que você não precisa só ser usado por essas redes, você também vai ser recompensado. Ou seja, ao invés do Google ou Facebook ganhar dinheiro dessas empresas, você pode muito bem ganhar por estar vendo anúncios de empresas que estão anunciando. E isso não está longe de acontecer, na verdade já está acontecendo. Existe um navegador chamado Brave, um navegador como se fosse Google, Chrome, Firefox. E esse Brave, você baixa ele, instala e navega na internet vendo anúncios de vez em quando. Ao invés desses anúncios ser só para você comprar algo, é para você comprar, mas você também recebe um valor por estar vendo esses anúncios. Você recebe em criptomoedas, em tokens. Se você está no futuro, procura no canal que eu devo ter criado um vídeo de como ganhar dinheiro na internet apenas navegando com o Brave. Tá, mas se o Brave utiliza tokens, o que são esses tokens? O que é a economia de tokens? Um token, ele é a representação digital de um ativo. Toda criptomoeda, por exemplo, é um token, mas nem todo token é uma criptomoeda. Existem vários tipos de token. Vamos pegar, por exemplo, o que está sendo mais falado ultimamente, que é os NFTs, que são os tokens não fungíveis. É um token que, uma vez criado, você não consegue mudar ali a característica dele, o que ele representa, o que ele é. Só como exemplo, vamos pegar aqui um jogo chamado Axie Infinity. Ele é um jogo inspirado no Pokémon. Você tem ali os bichinhos, você cria batalhas, um bichinho tem mais poder que o outro e assim você vai evoluindo eles ao longo do jogo. Os monstrinhos desse jogo são chamados de Axie e cada monstrinho é um NFT. À medida que você vai jogando, batalhando, os seus Axies eles vão evoluindo, vão ficando mais poderosos e você também vai ganhando moedas do jogo. Essas moedas elas são tokens. Não é um token igual o Axie, mas são tokens que você pode também vender e trocar por reais, por exemplo. E depois você também pode vender esse monstrinho por um valor maior do que você pagou. É isso mesmo, você ganha para jogar. Você deve ter ouvido falar muito em metaverso. I believe the metaverse is the next chapter for the internet. And it's the next chapter for our company too. Você já imaginou o que faria o Zuckerberg mudar o nome do Facebook para Meta e colocar todos os seus esforços nesse projeto, nessa tecnologia? Our company is now Meta. E não é só o Facebook. Várias empresas grandes estão entrando e criando metaversos. Disney, Adidas, JP Morgan, Samsung. O metaverso é como se fosse um mundo virtual. Você pode ir em shows, andar num shopping, comprar um terreno, construir uma casa, fazer reuniões, levar amigos para casa. Tudo vai depender da tecnologia que está sendo muito desenvolvida, melhorada cada vez mais desses óculos virtuais. Mas o ponto que você tem que entender é que isso tudo gera também uma economia de tokens. Como? Imagina que o Orkut volta novamente dentro de um metaverso e cria uma colheita feliz. Mas dessa vez, para você entrar, você precisa comprar um terreno. Você paga um valor e reserva ali um espaço de terreno. E você começa a comprar materiais para colocar dentro ali da sua fazenda e fazer ela evoluir. A dinâmica é essa, você pode comprar um cavalo, NFT, você pode comprar uma roupa, NFT, você vai ter o seu personagem ali dentro, você consegue comprar uma bota específica, NFT,
No fundo, tudo ali vai ser tokens NFTs. Lembra da moedinha que você ganhava cada vez que você colhia ou que crescia a sua plantação? Você vai receber, mas a diferença é que agora você pode converter isso para reais. Agora vamos imaginar que quando você sai dessa fazenda, você vai para outro metaverso. Não é mais o metaverso do Orkut que criou a colheita feliz. Você vai, por exemplo, para um metaverso que tem um shopping e lá dentro tem umas roupas para sua skin, né, para o seu personagem. Você sai de lá e compra, por exemplo, na Nike uma camiseta, uma skin que só você tem no seu personagem. Aí, o mais interessante é que você pode sair desse metaverso, voltar para a sua vida real, ir na loja da Nike, por exemplo, se ela fizer esse tipo de plano, e comprar a sua skin, mas de forma real, o produto real, e vestir a sua camisa. Ou seja, isso tudo está interligado, as coisas podem estar interligadas, tanto do mundo digital quanto do mundo real. Então o que a gente precisa entender é que a Web 3.0 ela é um conceito, não é um produto. E nesse conceito pode ter tokens, pode ter metaverso, pode ter mais de um metaverso que estão interligados, pode ter sites onde eu conecto carteiras, por exemplo, e compro determinados produtos com tokens digitais, com criptomoedas. Pode ter novos sites, novo YouTube descentralizado, onde não existe uma empresa que toma conta e eu ganho ao assistir um vídeo, ao consumir um determinado conteúdo. Eu não sou só um produto, mas eu também faço parte e ganho. Tá, mas se não existe Google, Facebook e tudo é descentralizado, quem controla, né? Existe alguma empresa que controla isso? Falando desse mundo descentralizado, todo o controle ele é feito por um grupo chamado DAO, que é a sigla para Organização Autônoma Descentralizada. Imagina a empresa que você trabalha, por exemplo. Ela tem o presidente, ela tem o gerente, ela tem o seu chefe, o encarregado, o funcionário. Em uma organização descentralizada, isso não existe. As decisões elas são tomadas por grupos de pessoas que interagem entre si de acordo com regras, e essas regras são estabelecidas na própria blockchain. E qualquer mudança que for feita dentro dessas regras, elas precisam passar por votação. Uma das vantagens dessas organizações é que por utilizarem a blockchain, todas essas alterações e decisões, elas também são registradas na blockchain. Então nós temos muito mais transparências do que as organizações que nós conhecemos hoje. Um outro detalhe é que você também pode ajudar na tomada de decisões desses grupos, desde que você tenha tokens de governança. E quanto mais tokens você tem, maior o seu poder ali de voto. As organizações descentralizadas, elas possibilitam a criação de uma comunidade mais confiável, mais colaborativa e com interesses comuns. É um pouco difícil imaginar como que isso vai acontecer, quanto tempo vai levar, mas a verdade é que várias empresas grandes, elas estão desenvolvendo projetos e acreditando aí na tecnologia, acreditando nessa nova forma de navegar na internet. Hoje, ainda é difícil de entender algum desses conceitos de metaverso, NFTs, criptomoedas, Web 3.0, mas é bem provável que nos próximos 15 anos a sociedade tenha absorvido tudo isso e passado a usar isso no seu dia a dia normalmente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido explicar para você mais ou menos o que é esse conceito de Web 3.0, que você tenha entendido todo o potencial que ele tem. Considere se inscrever no canal para não perder uma série de outros vídeos que eu vou fazer relacionado ao Web 3.0. Esse é só o primeiro, onde eu tentei explicar o conceito e como que ela funciona. Eu sou Eli Rigobelli, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.